extremamente desorganizado e as minhas camisas estão tudo por aí espalhado, né? A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu estou muito nervoso. Eu tive muita ansiedade antes de estar aqui hoje, porque a minha primeira palestra na Python Brasil, acho que é importante falar isso aqui, até para quem está começando, foi um desastre. E graças a Deus que deu problema na filmagem desse ano, e esse vídeo não foi para o YouTube, porque eu tenho muita vergonha. Foi eu e o Marco que fizemos essa apresentação junto, e tem uma curiosidade. Isso já fazem 8 anos, a gente ficou tão traumatizado que eu só estou fazendo uma talk agora, depois desse tempo todo, e o Marco nunca mais fez uma talk na Python Brasil. Bom, eu tenho muitas histórias para contar, não vou contar todas, tem muito pai-bar, pós-evento para a gente conversar, tem pessoas que têm outras histórias. Eu tentei traçar uma linha do tempo que eu queria compartilhar com vocês, como foi essa minha jornada na Python Brasil, o que eu observei, o que mudou em mim. Então vamos lá. Jus Brasil é a empresa que eu trabalho atualmente. Esse cargo de Developer Relations é um cargo complexo aí, para quem quiser conversar sobre isso depois a gente tem muita conversa. Basicamente, eu auxilio a marca do Jus Brasil para ficar perto da ideia de fronteira de conhecimento com as universidades, maratonistas de programação, essa galera genial, né? E também com foco em diversidade, para trazer mulheres, pessoas negras para o time. E também um foco interno em engajar a comunidade interna do Jus Brasil, que tem 170 pessoas desenvolvedoras que querem trocar conhecimento. Então a gente faz Tech Talk interna, a gente faz eventos e tudo mais. Então é um pouco do meu trabalho no Jus Brasil. Dependendo da empresa, esse perfil muda um pouco. A minha primeira Python Brasil foi em Brasília, minha cidade natal. Na verdade, eu nasci em Brasília porque cidade ocidental Goiás, que é onde a minha família mora, não tinha hospital. E aí é Goiás. Então eu cresci em Goiás, na periferia de Brasília, mas eu nasci em Brasília, então estava lá fazendo faculdade, a Python Brasil chegou na minha cidade. Como chegou na cidade de alguns manauaras aqui presentes, eu tive a oportunidade de ir na primeira Python Brasil. Uma coisa interessante foi que existiam nomes assim, né, de pessoas relevantes na comunidade, e eu lembro que os eventos em Brasília, eles são muito enterprise, eles são muito políticos, e as pessoas têm muita distância de quem está no palco para o resto das pessoas que são espectadores. Existe uma distância enorme do círculo de conversa, do jantar que só vai os convidados, os palestrantes, e a Python Brasil quebrou isso. Eu lembro que tinha um evento no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que era do lado, que estava tendo um evento de engenharia de software, e era uma galera de terno e gravata. E a galera da Python Brasil era uma galera de bermuda e chinelo, como eu estou aqui hoje, me apropriei dessa vestimenta. Isso foi muito chocante para mim, como um menino de Brasília que queria entrar num prédio comercial e a galera me barrava porque eu não estava de calça jeans, por exemplo. Essa era a cultura da cidade. Então a Python Brasil, ela trouxe isso para mim, fiquei apaixonado, e aí estou aqui na minha 10ª consecutiva. Vamos lá, onde eu aperto aqui, Jesus? Tá. Eu queria falar uma coisa com vocês, o seguinte: o design de uma linguagem e o surto de uma pessoa estagiária, no caso eu, estagiário, né? O que aconteceu? No meu primeiro estágio como dev, eu trabalhava com software embarcado. Eu trabalhava com um projeto brasileiro chamado Ginga BR. Quem conhece o Ginga BR? O Ginga BR é um projeto de TV digital do Brasil, que é uma ideia muito boa, só que era para ter sido executada nos anos 90 e foi executada 10 anos depois e não pegou muito no Brasil, mas é para ter interatividade na TV. A Rede Record chegou a fazer uma época Olimpíada, você conseguia ver lá o ranking das medalhas e tal. O set-top box, ele rodava Java 1.3 e Lua. E aí, obviamente, que eu programava em Lua, porque o Java 1.3 ele tinha muito poucos recursos. Né, ainda era um Java 1.3 muito capado, né, eles tiravam muito das bibliotecas, então não tinha muito recurso, tinha que implementar muita coisa na mão. E o Lua, para quem não conhece, é uma linguagem, inclusive, que segue muito bem o Zen do Python. Uma linguagem com muito boa legibilidade, uma estrutura de dados só que teve um problema. Eu estava lá programando uma casa inteligente, que monitorava tomadas e fazia gráficos de uso de quilowatt-hora e tal. E aí, de repente, meu gráfico explodiu assim. Chegou em um momento do gráfico que ele pintou até o infinito. Ele borrou a tela inteira, a computação gráfica. E eu fiquei 2 dias, né? Estava ali aprendendo a programar, debugando com print.
E aí eu descobri que a variável que plotava o eixo x estava com um valor que o Lua representa como infinito. O Lua tem uma representação para infinito, quando um valor é infinito. Eu falei, mas por que esse meu modelo está dando um valor infinito? O que aconteceu é que o Lua não tinha um tratamento de exceção para quando você faz uma operação modular ou de divisão com zero. Então, o Python, por exemplo, tem uma exceção. Quando você tenta dividir um número por zero, ele te dá uma exceção, ele te dá uma mensagem de erro, falando que tem em algum lugar do seu código, na verdade o Python te mostra exatamente a linha onde você está tentando fazer uma operação divisível por zero. O Lua, ele não trata isso e ele faz pior. Ele usa um conceito de limite que fala qualquer coisa que eu divido a zero é uma coisa que tende a zero, então se tende a zero, isso aqui vai tender ao infinito. A ideia de limite. Que faz muito sentido para a matemática, mas a gente tem que olhar isso como uma indeterminação. Então, uma linguagem de programação, o design de tratamento de exceção é uma coisa muito importante para mim. Eu acho que para as pessoas que estão iniciando, a gente fala muito do Python, né? Eu dei aula de Python 1 ano lá em Floripa, eu sempre falava assim, tem até o Felipe aqui, que foi meu aluno, que está em algum lugar, ali, e eu falava, Felipe, quando der a mensagem vermelha na tela, respira, que é muito fácil de ler. Você pode até, se você não fala inglês, copia ali, joga no Google Translate, que o Python vai te falar exatamente o que está acontecendo, porque é uma linguagem com design, e um design muito simples, inclusive, se você olhar a biblioteca padrão do Python, você vai ver que não tem muitas classes para tratamento de exceção, e tem uma cobertura muito boa. Já que eu falei de tratamento de exceção, vou dar alguns exemplos, né? O professor Marx ele fala como uma condição excepcional ou condições de erro, que uma exceção é usada numa linguagem. Aqui tem alguns exemplos de linguagem que tem tratamento de exceção e outras que não tem. E o PHP eu botei uma piadinha que é exceção, porque na verdade o PHP suporta a partir da versão 5, antes não suportava. Isso acontece com outras linguagens também, tá? Mas eu fiz a brincadeira da exceção aí. O que é importante? Condição excepcional. É importante a gente conhecer as condições excepcionais. E outra coisa, o que eu convido vocês a refletir hoje sobre exceções é o seguinte. O tratamento de exceção é uma forma que a linguagem tem de encarar a possibilidade de erro. E é um autoconhecimento da linguagem. Ela sabe que uma coisa não pode ser dividida por zero e está te avisando. Diferente lá do C, quando a gente está na ciência da computação e dá um segmentation for, a gente não sabe o que está acontecendo. Porque, de repente, o C tentou acessar uma área da memória que não tem nada alocado, ele se perde nos ponteiros e dá um erro que você não sabe a linha, numa linguagem compilada como C, por exemplo. Então, assim, a linguagem te dá esse recurso para você conhecer o que está acontecendo. E isso é importante na vida também. A comunidade, para as pessoas, a gente precisa entender os nossos traumas, a nossa jornada, a nossa caminhada para entender como a gente tem que tratar essas coisas. Porque tem coisas, às vezes, que não tem solução. E a gente vai ter que meter um warning ali e seguir o resto da vida. E assim a gente vai fazendo terapia, né? Quem aí está começando a programar em Python agora? Uma pessoa, duas, tem mais alguém começando a programar em Python, está pegando as primeiras linhas aí? Tá, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Name erro. Alguém com microfone pode me ajudar da organização aqui, para eu conversar com as pessoas iniciantes que quiserem conversar sobre isso? Alguém quer se candidatar a me explicar o que seria quando o Python traz uma exceção de name erro? Já viram isso quando estavam tentando? Alguém consegue me ajudar? Eu vou ser rápido, não vou constranger. É quando você tem um nome global ou local que não é encontrado. Isso acontece muito quando a gente está digitando o nome de uma variável e bota uma letra errada num tipo. Aí você vai interpretar o texto Python e aí ele não encontra aquela palavra. Ele fala assim, ó, é como se esse nome aqui que você está tentando usar não existe. E ele vai lá e te avisa. Certo? Vamos lá. Sintaxe erro. Alguém já aconteceu isso aí? Quer falar? Eu na sintaxe, né? Na sintaxe, na estrutura do texto, não botei dois pontos no final do if, né? Indentação. A indentação no Python tem uma exceção específica, indentation error. Ah, eu não tem sabia. uma exceção específica para indentação, mas
faria sentido. É uma questão de sintaxe e legibilidade na linguagem, mas para o Python a indentação é uma coisa muito importante e é legal isso. Você olhar para uma característica sua ao ponto de você tratar uma exceção direto para ela. Você está dando ênfase para aquela coisa, né? Você não está colocando numa cadeia mais genérica. Então é quando o parser, né, do interpretador, ele encontra erros ali de sintaxe no seu texto. E o divisor por zero é o exemplo que eu falei, que no Lua não tem e no Python tem. Então se eu estivesse programando em Python naquele dia, eu teria quebrado meu código e tratado lá o meu problema, né? Tinha feito um tratamento ali para a minha exceção. Então, um pouco da história da Python Brasil. A gente vai falar um pouco sobre como a Python Brasil começou a se observar dentro da sociedade, como comunidade, e como eu vi um pouco dessa transformação. Antes disso, na camisa de vocês e da Python Brasil tem aquela última frase ali, ó, pessoas maior que tecnologia. Como é que surgiu essa frase? Aconteceu um incidente comigo na organização da Python Floripa de 2016, que envolvia xenofobia, uma pessoa que eu tinha trazido para o evento, e isso dividiu muito a comunidade por essa discussão de sempre de liberdade de expressão e xenofobia e essa coisa toda, e eu tive uma crise pessoal muito grande. Quando estourou, inclusive o Mazanori estava na minha kitnet, estava tendo SciPy Latin América lá em Florianópolis, na UFSC, e eu tive uma crise em casa e ele cuidou de mim. Eu nunca recebia ninguém porque eu morava na kitnet, não tinha espaço e o Mazanori estava lá naquele dia. Foi um período difícil da comunidade, porque realmente poderia ter tido uma ruptura muito grande ali, o evento teve que fazer um esforço muito grande para comunicar que não tinha uma sinalização homofóbica. A Associação Python Brasil, eu estou expondo os problemas aqui porque é importante. A Associação Python Brasil teve um posicionamento não muito razoável naquele momento, no calor da energia que as pessoas estavam sofrendo com os ataques ali da internet, e jogou uma certa culpa na comunidade por a coisa ter estourado. Isso não foi correto, então estou registrando aqui em vídeo, e o resultado foi que a comunidade Python social, progressista, se apropriou do evento. As pessoas foram mesmo assim, mesmo o evento tendo essa confusão de comunicação, as pessoas foram, isso é muito importante. Porque esse espaço é nosso. E se acontecer um incidente desse, a gente não tem que deixar de ir. Boicote não é um jeito certo de resolver a coisa, a gente tem que ocupar. E eu criei aquela frase ali, pessoas maior que tecnologia, para justamente trazer essa mensagem que o Python é o que une a gente aqui por questões de carreira, de aprendizado, de formação, mas tem muitas questões em volta disso. A gente está falando da Python Brasil, a gente está falando de um país chamado Brasil que tem muitas questões sociais e a gente faz parte disso. Então as pessoas são mais importantes. O que são pessoas? Não é só a pessoa, é política, necessidades básicas, é chegar no evento e você conseguir incluir pessoas, trazer pessoas que não podem estar aqui hoje financeiramente. Então é isso que é sobre pessoas, né? Então a gente conseguiu reverter. A notícia boa foi que a gente conseguiu reverter. E aí eu vou até mostrar uma coisa para vocês aqui, que esse slide, que eu vou até ficar uns 5 segundos olhando aqui, porque ele está um desastre visualmente. Mas são todas as Python Brasil, que tem esse escuro aí, aqui eu participei, certo? Então, quando eu cheguei, já tinha muita coisa acontecido. E vocês conseguem ter uma evolução do número de inscritos. Tinha uma época que a gente botava muito no plano de patrocínio, né? A Python Brasil vem crescendo uma forma razoavelmente linear, mas isso não é importante, porque a nossa escolha como comunidade foi ser itinerante. O número, a quantidade de pessoas, bater 1.000, 2.000 pessoas para a comunidade Python, não é tão relevante. É relevante para a organização que vai se ferrar para pegar mais gente e ter orçamento maior. O importante é estar aqui em Manaus. O importante é estar em Cuiabá, o importante é estar no Caxias do Sul. Isso que é importante, tá bom? Eu já estou saindo, igual aquela vez, Marco, estou saindo da câmera. Igual as duas online ali no canto, tá bom? A Python Brasil de Brasília que eu fui tem um asterisco ali porque ela foi junto com a Plone Confer em Brasília. O que foi? Hã? Aqui eu posso ficar apontando? Ah, tá bom. E o seguinte, quando eu cheguei, não era mato. Não era. Tinha muita coisa muito foda já acontecendo.
Não tribalismo. Eu uso esse termo que tem um livro do Peter Hinks, que vai até ser citado no próximo slide, que é o criador do Zero MQ, né, que não está mais entre nós, e eu acho ele uma pessoa extraordinária. Ele fala sobre não tribalismo com relação à gestão de comunidade, é o seguinte: quando eu cheguei na Python Brasil, a primeira teve uma palestra de JavaScript, Keynote. Aí depois eu fui em Porto de Galinhas, Elixir, Keynote. Isso é um mecanismo criado para nós não se comportarmos como adolescentes apaixonados, que Python é a melhor coisa do mundo, e que todo mundo que não usa Python é chato e é bobo, e Java é não sei o quê. Essa coisa não pode se perpetuar na comunidade. Não é assim que se cria uma cultura. A gente tem que estar aberto para o diferente. A gente tem que aprender. A gente tem que pegar elementos da comunidade JavaScript que tem coisa boa. Tem gente boa lá. Tem gente séria trabalhando. Tem gente séria trabalhando nas outras comunidades. Tem linguagens e tecnologias que tem empresa por trás? Tem, mas é a vida. Isso acontece. A gente está num sistema capitalista e a gente tem pessoas do outro lado também que a gente pode trocar. A gente pode, inclusive, influenciá-las. Teve uma vez em Floripa que um cara da comunidade não queria que eu fizesse um evento na empresa porque ela não usava Python. Não, porque tem que fazer só na empresa que usa Python. Eu falei, meu amigo, que espécie de cristão brasileiro é você que não sabe evangelizar? Chega lá na empresa que não usa Python, que usa Ruby, e fala de Python lá dentro, pô. Mas isso é muito lógico para mim. Também eu tive uma passagem na igreja pentecostal e eu já entreguei muito panfleto na rua também. Escuta ativa, Lightning Talks. A Lightning Talks é uma ótima ferramenta de escuta ativa que a comunidade construiu. E em que sentido? Existe toda uma avaliação pesada que a organização faz de definir quais são as palestras e tem um critério de qualidade, de diversidade de temas. Mas isso não é mandatório. Não quer dizer que você não pode chegar aqui no palco e falar. Python Brasil tem muitas horas dedicadas a Lightning Talk que você pode subir no palco e falar qualquer coisa. Eu já vi astronomia, eu já vi pessoas contando história que aconteceu no bar no dia anterior. Inclusive ontem tem uma história boa. Só que o que a gente viveu ontem, eu acho que a gente tem que ter um distanciamento histórico para a gente entender a dimensão do que foi aquilo que aconteceu, aquela caminhada ali. Exato. E a transparência, que é uma coisa muito importante para uma comunidade, principalmente open source. Transparência nas tomadas de decisão, transparência nos rumos que a comunidade está tomando. Eu acho que a Python Brasil faz isso muito bem via a Associação Python Brasil, assembleia política, com posicionamento, com dedicação, e isso, quando eu cheguei, tudo já estava maravilhosamente funcionando. E aí eu queria citar o Peter Hinks de novo, porque ele fala no Cultura Império sobre isso aqui. Grupos fechados tendem ao emburrecimento. Grupos fechados tendem ao emburrecimento. Se você está criando um grupo fechado, um silo, uma vez lá em Floripa eu lembro que eu estava envolvido com um grupo de Data Science, é sempre iniciante. Vamos fazer uma palestra, abre para todo mundo. Não, que tem uma empresa aqui de varejo, um e-commerce, a gente está tentando juntar só os Data Science foda, porque esses eventos a gente não consegue aprofundar. Tiveram um encontro, não aprofundaram nenhuma, entendeu? E morreu. Por quê? Porque resolver problemas complexos não é sobre grupos. Resolver problema complexo é você sentar na cadeira, com foco, com ferramenta e com conhecimento para resolver. A comunidade não resolve esse tipo de coisa. Eu vejo muita gente, às vezes, falando que chega numa Python Nordeste, numa Python Sul e fala, pô, teve uma palestra ou outra boa, eu vi lá a palestra do Luciano Ramalho de Async.io, mas a maioria de iniciante é claro, cara. Pô, compra o livro do Ramalho e vai se aprofundar em casa. Entendeu? Aqui é para incluir as pessoas. Aqui é para o iniciante mesmo. Se você ainda não tinha isso na sua mente sobre a Python Brasil, agora crave isso agora. Aqui é para iniciante, beleza? E você com a sua vaidade extrema, que quer conversar sobre assuntos complexos, tem vários fóruns na internet lá para você fazer suas perguntas retóricas e tudo mais, e tudo mais. Aí, Érico, que está aqui na minha frente, fez essa palestra que eu já vi 5 vezes. Associação Python Brasil, que deu errado. Glocal. O que é Glocal? Agir local pelo global. Beleza?
a Associação Python Brasil ruinou. As pessoas tiveram burnout, a coisa não estava bem, abraçava muita coisa e tal, e deu errado. E aí o Eric falou, velho, eu acho que a gente tem que agir local, o Brasil é muito grande. E isso ficou na minha cabeça, muito tempo. Só que aí teve um dia histórico que tá eu, Igor, quem tá sentadinho ali no chão, porque a foto tá ruim, é o Felipe de Moraes. Essa foto é histórica. Essa foto foi na Assembleia da Python Brasil de São José dos Campos em 2015. Era uma sala muito pequena, eu acho que era esse quadrado aqui. Tinha umas 80 pessoas e as pessoas ficaram discutindo ferozmente de 5 da tarde até 11 da noite. Por quê? A associação não funcionava mais. Nós da Associação Python Brasil perdemos o acesso à conta do banco, não emitimos mais nota fiscal, era impossível fazer o evento. Nesse ano o Renzo resolveu pessoalmente muito das notas que ele tinha organizado esse evento. E aí o que aconteceu? Aconteceu um evento extraordinário, porque a Python Brasil sempre acabava e a gente nunca sabia qual era a próxima, qual era a cidade. Quando eu cheguei era assim. Eu lembro da briga lá para levar para Recife, depois teve briga para São José dos Campos, jogaram o Renzo em cima do palco. Vai lá, Renzo, você vai organizar em São José dos Campos? Só que chegou nesse ano, o Python já mostrava sinais de muita força. Nessa época, eu acho que foi o começo da curva pro ápice. Chegaram 4 cidades. Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Belo Horizonte. Curiosamente, a submissão de Salvador foi do Tupi, que era do Jus Brasil, onde eu trabalho hoje. E eu estava representando Florianópolis. E eu não tinha preparo, porque quem queria organizar a Python Brasil em Florianópolis era um empresário lá que não era da comunidade, a galera tipo, quis cortar, velho, esse cara, a gente nunca veio na Python Brasil, não tem segurança. Quem quiser representar Florianópolis tem que estar aqui. E eu era a única pessoa. Na verdade, era eu e Elias Dornelles, mas ele malandramente não foi na reunião. Aí, eu zoei. Eu falei, cara, não vou ganhar. A galera de BH tem uma galera. Aí tem o Rafael Passini, tem o Igor. Eles vieram de comitiva. O Cifali, pô, uma pessoa super importante na comunidade. E o Jus Brasil tá falando que, tipo, se der problema na PIB, a empresa vai entrar e vai resolver. Que era que a galera mais antiga da comunidade queria, porque eles estavam desesperados. Meu Deus do céu, se o Jus Brasil levar para Salvador vai ser a solução. Porque a gente não está conseguindo emitir nota. Eu acho que até eu acreditava nisso também, que era a solução. E eu zoei a apresentação. Botei slide da Oktoberfest. Falei que a gente ia tomar cerveja. Não tinha um plano muito claro de evento. E a comunidade, bizarramente, em voto direto, elegeu Floripa como sede da Python Brasil de 2016 e, em segundo turno, BH para a sede em 2017. Por isso que está eu e o Igor na frota, porque o Igor foi o Big Carrona de 2017. O que aconteceu? Nessa assembleia também teve uma discussão que, na verdade, começou numa palestra das PyLadies. Porque o que aconteceu? Esse evento teve umas 60 palestras, era o comum na comunidade, tinha sempre muito pouco mulher palestrando. Acho que foram 3 palestras de mulheres contando com essa palestra das PyLadies. Acho que a Tânia foi keynote, acho que a Ana foi keynote também, e a palestra das PyLadies. E aí a gente já começava a se incomodar com isso. E aí o Mazanori trouxe a provocação delas para a Assembleia e ele falou, olha, se uma pessoa que submeteu uma palestra para Python Brasil de outro estado não conseguiu estar aqui porque isso aconteceu, não é um problema dela financeiro, é um erro nosso. Nós estamos errando como comunidade. Isso não pode acontecer. Ela não pode vir no evento porque ela não tem dinheiro. Isso não faz sentido. É um problema coletivo. E aí a gente fez um pacto que na Python Brasil, do ano seguinte, a gente ia ter o maior número possível de palestras ministradas por mulheres. E aí eu cheguei em Floripa e o Mazanori falou, Mário, cria um grupo de PyLadies. Eu falei, Mazanori, eu sou homem. Cria o grupo de PyLadies, depois você bota outras mulheres lá e elas são muito capacitadas. Tenho certeza que quando você criar, vai chegar um monte de mulher letrada, foda, e elas vão liderar. Thalita está aqui na minha frente, porque não deixa mentir. Letícia Portela. Não vou chorar. A Python Brasil de Florianópolis teve 44% das palestras de mulheres. Foi um salto histórico. Já era uma demanda reprimida. Era nós que não sabíamos comunicar com essas pessoas. A chamada de submissão de palestra não se comunicava com as mulheres, com as pessoas negras, com as pessoas trans. Não, a gente não comunicava. E isso é sobre conhecimento. Isso é sobre entender que você está fazendo coisa errada.
ou que você tem que ressignificar as coisas e entender que nem tudo que a gente aprendeu precisa se manter e se perpetuar. A gente pode mudar, entendeu? E tá muito mais bonito agora, hein? Olhar para vocês aqui de cima é muito melhor. Não que a galera da antiga também não seja, mas melhorou muito. E aí tá, Python Brasil. Estamos num país matriarcal. Eu fui criado por mulher solo, minha avó é mulher solo, todo mundo, meus vizinhos é mulher solo. O Brasil é um país matriarcal e não faz sentido as mulheres naturalmente no Brasil são lideranças não reconhecidas e a gente chega na empresa só tem homem branco na diretoria e, gente, não dá mais. Apesar dos retrocessos sociais que a gente tem, é inadmissível em 2022 a gente ter o quadro de empresas que a gente tem com aquelas caras só de homens brancos. Isso é completamente inadmissível. A gente não, na minha condição de privilégio, eu consigo pautar isso nas organizações que eu faço parte. Eu entendo que às vezes a gente é proletariado. É difícil pautar, mas compartilha. Quando alguém der um tweet assim que você concorda, vai lá e dá um RT, tipo, faz um... Vamos mudando. E isso vai acontecer porque... Ah, mas foi a Python Brasil, então, que trouxe as mulheres? Não. As mulheres entraram com o pé na porta. Da mesma forma que elas entraram com o pé na porta para conseguir voto. Para conseguir votar na democracia do Brasil, para conseguir um divórcio. Foi tudo na luta. O espaço que as mulheres conseguiram na Python Brasil foi muita luta. Enquanto o homem mandava uma submissão lá meia boca e era aceita, elas tinham que passar 2 dias escrevendo um texto, pedindo para alguém revisar. Nesse ano, teve pessoas que ajudaram as PyLadies a mandar palestra, como escrever o texto. Teve crowdfunding, teve muita gente aí que foi, porque foi o primeiro crowdfunding que foi organizado para levar pessoas que não tinham condições de ir. Então foi luta, gente. Não foi de graça, não. Ah, mas foi só porque a Python Brasil botou lá um termo neutro, gênero neutro, e aí chamou as mulheres e foi. Não, foi luta. Ainda teve um palhaço que falou do crowdfunding assim, pô, eu não sei como é que gasta tempo fazendo para mulher, por que não faz um crowdfunding para homem amarelo também? Eu falei, amigo, deixa de ser fiscal de tempo. Bicho, tu não tem nada para fazer, não. Tu quer fiscalizar o trabalho dos outros, voluntário. Vai fazer, então, um crowdfunding lá para homem sudestino e na Python Brasil. Essa foto aí foi na nossa última Python Brasil presencial. Em 2017, em Belo Horizonte, o Felipe fez uma provocação para a comunidade. O Felipe é aquele da foto lá que estava sentadinho no chão do lado do Igor. Falou, não tem gente preta palestrando. Não tem keynote preto. Outro compromisso. Isso aqui, gente, é tratamento de exceção. É a gente olhar que o Brasil teve quase 400 anos de escravidão. Que depois da libertação as pessoas não podiam comprar terreno mesmo tendo dinheiro no bolso. Que não podia jogar futebol. Agora, não acabou. Porque tem mais 100 anos, inclusive, a gente vivendo agora de apagamento. A gente não aprende isso. E na Python Brasil a gente aprendeu isso. Com o Felipe, com a Betina, com o Everton. A gente aprendeu, porque é escuta ativa. Era um alicerce que estava montado lá atrás na comunidade, deixar as pessoas entrar e ouvir. O Felipe teve espaço para falar e para provocar, doeu muito. Porque aprender dói demais. Eu tinha o maior orgulho da Python Brasil, de Floripa, das mulheres e tal, e quando eu percebi que era branco o evento, eu fiquei envergonhado. E eu tenho que me sentir envergonhado mesmo. Porque é o primeiro passo para o antirracismo, é a vergonha. As pessoas no Brasil são extraordinárias. Olha esse evento em Ribeirão Preto com a carreta furacão, velho. Aqui, nessa foto, é na Python Sul, Amanda, que criou o símbolo de Python em Libras, linguagem de sinais brasileiras. Quem aí lembra como é que faz o sinal de Python? Faz aí, que a gente já tirou um monte de foto com esse sinal aí. Isso aqui é uma serpente, é um Python, então junta duas que é parecido com um logo, né, do Python, que são duas cobras ali se pegando.
E a Amanda criou e foi o primeiro evento de Python no Brasil com intérprete de Libras em 2018. Muito obrigado por estar aqui. As comunidades locais fizeram coisas extraordinárias. Eu falo da Python Brasil, mas, gente, vocês não sabem o que foi estar em Recife em 2019 na Python Nordeste. Vocês não têm ideia de como é que foi aquilo ali. A potência daquele evento. Como o povo brasileiro, a gente tem uma capacidade de empreender coisas de uma forma extraordinária. Eu vou falar aqui publicamente. Estive na PyCon, maravilhoso, bem estruturado evento, grande, importante. EuroPython, Python Brasil é muito melhor. Mas de longe. É de longe muito melhor. Para os nossos amigos da Europa, por exemplo, esse ano, as mulheres que tinham no evento eram basicamente minhas amigas. Jéssica Temporal, Letícia, as mulheres que eu vi no evento lá. A coisa muito bem resolvida. Aventuras etílicas, na Python Brasil. Casa do Jus Brasil em Porto de Galinhas. Quem lembra, quem foi, quem viveu? Gustavo, Marco, Tarsis, Humberto. O Marco tomou uma queda lá, deu uma cambalhota e o copo derramou uma cerveja. Kart, sinuca, happy hour em São José dos Campos. Melhor happy hour da história. Talvez a gente quebre esse recorde hoje. A gente sempre tem que melhorar, né? Mas esse aqui é quase imbatível. Renzo arrumou lá do lado do hotel onde estava tendo o evento um kart maravilhoso, sinuca, David Beasley se desbaldou. Foi incrível esse happy hour. O evento de Florianópolis foi o único evento que teve álcool, irresponsavelmente garantido por mim, e tinha um food truck vendendo álcool do evento. E ele tinha tido um evento de advogados no centro de convenções lá de Florianópolis, Centro-Sul, uma semana antes com 2.000 pessoas. Essa Python Brasil deu 580. Ele tinha vendido 150 litros de chopp. E acabou o gás várias vezes, você lembra que acabava o gás dele? Ele vai lá e botava de novo. Oktoberfest em Blumenau. Quem foi? No ônibus latão que eu peguei fretado clandestino. A Python Brasil de Floripa contou com a cerveja especial feita pelo Ramiro. Python Brasil tem uma cerveja, eu tenho guardado o casco até hoje com a logo lá da Python Brasil. Era uma IPA meio... Deu errado, mas ficou gostoso. Tentativa frustrada de fechar um bar 24 horas em Belo Horizonte. 7h30 da manhã, eu estava com o passinho do meu lado, sol, e aí bateu o cansaço. Eu virei pro lado e falei, bicho, esse bar não vai fechar não, velho. Porque eu tô trazendo a cultura lá de a gente fechar os bar todo dia, tem que fechar o bar. Não, esse bar aqui é 24 horas, e o cara mandando com o caldo lá, eu falei, bicho, não acredito nisso não. Exceção, o programa ficou em loop, executando, não tinha o que fazer, tivemos que ficar lá no bar. Em Ribeirão Preto, o único lugar que suportou a demanda foi um container atrás de um posto de gasolina vazio, porque já estava enorme o evento. Não tinha mais condição. A gente foi para um lugar chique lá que eu adorava quando eu fui outras vezes em Ribeirão, era maravilhoso. Trataram a gente mal. Gente, lugar gourmet não quer bagunça. Eles não querem ficar atendendo muita gente, não. Teve um cara lá, quase bateu na gente lá, um garçom no outro lugar que a gente fez, o Anitas na estrada e o Algo Rave lá. Inclusive não vai ter esse ano nenhum desses dois eventos. Mas é isso aí. Pandemia de Covid-19 e a elasticidade da comunidade. Esse cara aqui que eu estou abraçando, na primeira foto lá, o Turicas. Ganhou o prêmio Dornelles Tremé, que é um prêmio que a comunidade faz todos os anos, aí no domingo deve ocorrer novamente, pela contribuição histórica dele com a comunidade. E para vocês entenderem a potência do Python, a Ju falou da Operação Serenata de Amor, que transitou e orbitou pela Python Brasil, que saiu em imprensa. Foi já o projeto open source mais popular do Brasil. O Brasil I.O. do Turicas foi uma ferramenta extremamente importante na pandemia. Para a gente não passar no escuro, para a gente ter informações de quantas pessoas foram infectadas, quantas pessoas morreram. E influenciou, inclusive, um consórcio de imprensa, né, que foi usado em todos os jornais para poder dar diariamente os dados, até hoje é usado, por influência desse cara aí, que influencia muito o jornalismo, né? Ele e o Mazanori são pessoas que levam Python para outros núcleos, né? Sociologia, jornalismo. E a gente faz história. A gente faz história aqui. 5 minutos.
A foto da Jéssica ali é porque ela torceu o pé lá em Floripa, né, Jéssica? Vai me matar depois da palestra. E o Marco segurando ela, mas é sobre ressignificar. Foi muito ruim ter acontecido isso com ela, a gente ficou preocupado, mas depois ela ficou com esse sorrisão no rosto aí o tempo todo. É importante seguir em frente, né? E a gente está aqui, ficaram algumas pessoas para trás, e a gente, talvez, em próximos desafios que a gente tenha, essa comunidade consiga ajudar um pouquinho também, né? Resiliência, olha aí a foto bonita aí, a foto da Python Brasil de 2020, que foi online. A comunidade Python respondendo rapidamente a uma mudança radical na sociedade de isolamento. Foi um evento impecável, gente. Eu fiquei impressionado com a organização dessa Python Brasil online. Transmissões em paralelo, pontualidade. Vocês são impressionantes. Vocês da comunidade Python no Brasil são pessoas impressionantes, extraordinárias. O nível de qualidade que foi esse evento, esse algoritmo que criou essa foto, sabe? Essas coisas que a gente faz no Brasil, que influenciam em outros lugares aí também, que a gente exporta. Sentir, aceitar e mudar. Autoconhecimento é escopo aberto, é crítico, dói. É dói saber que você teve posicionamento racista, que machucou as pessoas. Mas a gente tem que se observar para mudar, né? A gente tem que mudar, a gente tem que se perceber, faz parte da nossa caminhada, né? Então, assim, eu converso muito com o Marcinho que está aqui, né? Que é meu companheiro lá de Jus Brasil, e a gente fala, pô, mas qual é meu propósito aqui nesse lugar? O que eu tenho que resolver? Né? E a gente se questiona, pô, quem é o profissional que eu quero ser? Que tipo de problema eu quero resolver? Antes de você responder isso, você tem que entender quem você é, que te trouxe até aqui. Eu estou aqui na Python Brasil hoje, nesse palco, eu estou com a minha mãe. Eu trago a minha ancestralidade comigo aqui. Minha mãe me deixou aqui nesse lugar, né? Sozinha. E aí você vai, não, mas quem foi essa pessoa? Como é que foi a história? E aí, quais são os meus traumas? Né? Como é que eu cheguei até aqui? Quais as brigas que eu tive? Isso é muito importante para a gente aceitar mudar. Né? Como comunidade, como profissional. Continuem. Estamos aqui, a Python Brasil de Manaus, no coração do Brasil. E a gente vai continuar fazendo história. Só que é o seguinte, não tem guerra ganha, não. O esforço continua. Achar que a comunidade está diversa agora está legal, não façam isso. É uma luta contra o mal a cada ano, com muito esforço, muita jornada. A gente vai continuar perseverando. Vamos continuar aí nas camisas e em tudo mais. Pessoas Maior Tecnologia, muito obrigado. Foi isso que eu vi da comunidade. Foi essa transformação que eu vi. Aquele menino lá do primeiro slide lá que está do lado do Marco bonitão lá, era uma pessoa bem diferente. E eu me transformei muito na comunidade Python. Na comunidade Python me politizei. Na comunidade Python eu entendi a luta das mulheres. Na comunidade Python eu entendi como as empresas do Nordeste são foda. Que eu acho que eu não quero trabalhar para nenhuma empresa de Sudeste mais. Porque LabCodes vinha, então eu vou fazer patrocínio aqui, porque é isso que tem que fazer. Jus Brasil, pessoas excelentes liderando, entendeu? Então é isso aí. Fechou, Ana Cecília? Acabou. Muito obrigado, gente. Não chorei. E aí? Aqui tem dúvida? Vai? Muito obrigada, Mário, por sua palestra inspiradora. Tenho certeza que todo mundo se sentiu muito mais perto da comunidade Python agora. A gente tem algum espaço para 5 minutos para perguntas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Eu só queria dizer que em 2016 teve a Python Nordeste em Teresina e eu não tinha conseguido participar porque eu não tinha dinheiro para ir. E aí eu fundei a PyLadies Teresina lá, mas em 2017 eu fui para a primeira Python Brasil com o auxílio das PyLadies. Então eu estou já há 6 anos na comunidade graças a isso. Então muito obrigada para todo mundo.
Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Vamos aproveitar que o Mário está aqui. Tem, lá atrás. Eu só queria agradecer à comunidade. Eu vou chorar. Oi, gente, eu sou a Alana. Em 2019, na minha primeira Python Brasil, eu cheguei aqui também através do auxílio financeiro e eu estava numa situação de vulnerabilidade mesmo. E essa comunidade salvou a minha vida e esse evento salvou a minha vida. Então, muito obrigada a todo mundo que faz isso acontecer. Reviver isso aqui é muito importante. Eu que agradeço. Muito obrigada a todo mundo que veio, que está palestrando, que está participando aqui do evento. Opa, tem mais uma pessoa aqui. Mário, fui teu aluno em 2018, cara, sou grato pela tua vida. Tu me ensinou muita coisa e, cara, só tenho que te agradecer por todo aquele tempo que a gente passou junto. Foram quase 10 meses, cara, de curso, muito aprendizado, e acho que tu deu uma visão de mundo, não acho que só de tecnologia ou de codificar e olhar só para a tecnologia, mas uma visão como tu passou aí. Acho que pessoas com certeza são maior do que tecnologia, cara. Obrigado pela tua vida, mano. Aqui na frente. Bom, realmente, o que você falou, aquela época lá de Florianópolis foi um momento de inflexão, de aumentar a nossa consciência a respeito de diversidade e inclusão, e a gente teve muita sorte que você foi o Bicaúna naquela época e depois assumiu a presidência da Python Brasil, então isso foi sensacional. Agora, eu queria deixar um recado para todo mundo aqui, que é o seguinte: hoje nós estamos numa situação política extremamente polarizada, onde eu vou ridicularizar as duas posições que nós temos. É assim, de um lado, só o governo resolve, e do outro, só a iniciativa privada resolve. Gente, isso aqui não é governo, isso aqui não é iniciativa privada, tá? Somos nós trabalhando para nós mesmos. É isso que a gente precisa fazer acontecer muito mais. Entendeu? Assim como temos aqui várias pessoas que são fundadores e mantenedores de hackerspaces, que são laboratórios comunitários que não são empresas e não são apêndices de faculdades, mas são entidades independentes que divulgam conhecimento, tá? Então essa é uma mensagem que eu queria deixar para vocês. A comunidade Python, nos Estados Unidos também, mas aqui no Brasil principalmente, ela é um exemplo de realização independente de auxílios governamentais e independente de visar o lucro. E é isso que a gente precisa fazer cada vez mais no Brasil e no mundo para melhorar a vida de todo mundo. Muito obrigada, muito obrigada. Tem... Pode mais uma? Mais uma pessoa. Tá bom. É rápido. Queria só te agradecer, como todo mundo te agradeceu. A história do Mário na comunidade é muito parecida com a minha, né? A minha primeira Python Brasil também foi em Brasília. Também estive lá na casa da Juiz Brasil. Então, assim, muito do que tu foi falando aí eu também fui vivendo, né? Eu faltei 2, não estou a 10 também. Mas, enfim, foi muito importante ver isso. Em 2020, na Python Brasil Online, eu tive a honra de anunciar como ganhador do Prêmio Dornelles. Queria ter te abraçado naquele momento, não consegui, mas vou te dar um abraço hoje e te agradecer por tudo. E é isso, parabéns.
Então é isso, galera. Muito, muito obrigada. O Mário vai estar aqui durante todo o evento. Então, quem quiser trocar uma ideia, perguntar alguma coisa aqui com ele, é só procurá-lo. Eu vou fazer agora aqui a entrega da nossa caneca especial para todas as pessoas que estão palestrantes. Muito obrigada. Agora a gente está fazendo uma pausa para o almoço e aí a gente volta às 13h30. Lembrando que aqui ao lado fica as inscrições para as palestras relâmpago. Quem quiser apresentar alguma coisa no horário da tarde, a palestra relâmpago vai começar às 16h30. Então ainda tem espaço. Anotem seus nomes e a gente volta depois do almoço. Obrigadão. Oi? Oi. Agora?